Ó, esses pinos, anodo e catodo, não sei por que é que aqui eles botam LED, porque se você pegar um LCD real, ele vem com A e K, anodo e catodo. Esses pinos para você acionar um conjunto de LEDs que tem por trás do LCD, que se chama backlight. O backlight permite que você veja o que está escrito aqui no escuro. Por exemplo, antigamente os LCDs, na hora de comprar, a gente tinha até a opção com backlight ou sem backlight. Sem backlight era um pouquinho mais barato. Hoje, acho que nem tem mais sem backlight, todos vêm com backlight. Então, esses pinos é algo como se fosse assim externo, não vai interferir na comunicação do microcontrolador com o LCD. Isso aqui são LEDs que você vai acionar. Então, para ele funcionar, mostrar as coisas, independe disso, do anodo e catodo. Mas, num projeto para ficar mais bonitinho, possibilidade que as pessoas vejam à noite, a gente aciona o backlight. Então, vamos ligar aqui os pinos. GND VCC é mais 5 volts. Mais 5 volts eu vou ter lá do outro lado. Então, vou passar por aqui. Cuidado para não inverter a alimentação no LCD real. Se você trocar a GND por 5 volts, você queima seu LCD. Esse V0 é um pino que você ajusta o contraste do que vai aparecer no LCD, dos pixels. Então, através dele, você ajusta se aqueles pixels eles vão acender mais fortes ou mais fracos. Se você pesquisar circuitos qualquer na internet, eles mandam botar um potenciômetro aqui, para a pessoa ajustar. Mas eu, nas minhas montagens, nos meus projetos, eu coloco apenas um resistor. Um resistor, normalmente entre 1K, 4,7K, dá um contraste legal. Porque o potenciômetro vai ocupar muito espaço na sua montagem, exige mais ligações e é uma coisa que você tem que estar ali ajustando. Um resistor já dá um contraste legal, não ocupa espaço, funciona. Então, nós vamos botar um resistor aqui também. Resistor para terra. Vou botar bem aqui, preto. 1K, dá certo. RS, isso aqui é obrigatório estar no microcontrolador. Através desse pino, no código ele vai selecionar se o que ele está mandando é comando ou caractere. Então, eu vou botar RS no meu I/O 2. RW é opcional. Então, eu não vou ligar, mas ele tem que ir para a terra. RW é se o microcontrolador vai escrever ou vai ler do LCD, porque também pode ler. Ele pode perguntar para o LCD se aquele caractere que ele acabou de mandar já foi escrito, por exemplo. Mas se eu não quiser usar, ele só escreve no LCD. Ele manda um caractere e espera um tempo, para dar tempo o LCD escrever, aí depois manda outro. Isso tudo gerenciado pela biblioteca. Então, eu não vou utilizar o RW, mas eu tenho que ligar ele ao TR, como se RW tivesse em zero. Enable é obrigatório. Vou botar no
3. Agora, barramento de dados, DB0 até DB7. Você tem duas opções. Ou ligar todos, que a gente chama comunicação em 8 bits, ou ligar somente 4. Quais são esses 4? Do DB4 até o DB7. A maioria das pessoas vai ligar em 4 bits. Por quê? Para economizar pinos de I/O do microcontrolador. Porque se você for utilizar tudo, só no LCD tu vai ocupar 8, 9, 10, 11 pinos de I/O, só para o LCD. Qual a desvantagem de usar a comunicação em 4 bits? A comunicação vai ser mais lenta. Para quem está observando, é quase que imperceptível. Vai ser mais lenta por quê? Porque todos os comandos que são de 8 bits vão ser quebrados de 4 em 4. Como eu mostrei lá na aula, lcd1.pdf. Esse é o material mais completo que eu conheço sobre LCD. Deixa eu ver se é esse. Enquanto abre, eu continuo aqui. Então, todos os comandos são de 8 bits, com a interface de 4 bits, ele vai quebrar esses comandos de 4 em 4 bits. Você não vai fazer isso, você programador, a biblioteca já faz isso. Lá na aula, não é esse. Lá na aula eu mostrei a comunicação sem uso de biblioteca, então se preocupando com todos esses detalhes. A biblioteca dá essa vantagem de você não ter que se preocupar com detalhes. Então, eu vou fazer o quê? DB4, eu vou ligar no I/O4. DB5. No I/O5. Seis no 6, 7 no 7. Por enquanto, não vou ligar os LEDs do backlight. Acredito que está certo. Depois eu mostro esse PDF. Vamos para o código. Inclusão da biblioteca. Aqui no exemplo. Include liquidcrystal.h. Então, o jogo da velha. Include. Abre, maior que, menor que. Incluir a biblioteca. Depois eu vou criar o meu objeto LCD. Então, Liquid Crystal. Agora é o nome do objeto. Nome, qualquer coisa, eu posso botar nome. Esse é o nome do meu LCD. Normalmente as pessoas botam LCD. E agora você vai dizer qual a ligação você optou. Aqui, ó. Dependendo do número de parâmetros que você coloque na hora de criar o objeto, ele vai saber qual a ligação você optou. Então, você tem essas 4 possibilidades. Nós utilizamos agora a conexão que utiliza menos pinos, que foi RS, não ligamos o RW, o RW eu liguei no Terra, Enable D4, D5, D6, D7. Então, eu vou dizer nessa ordem quais são os pinos, os meus pinos de I/O. Nessa mesma ordem. Então, você pode fazer assim, declarar cada um deles separado, RS, Enable, D4, D5, D6, D7, ou pode colocar o número dos I/Os diretamente aqui. Eu vou colocar diretamente. Mas a ordem que tem que ser essa.
Não pode mudar a ordem. Então, primeiro o RS. O RS, cadê ele? Está aqui. Nós ligamos no IO2, é 2, depois, o Enable. O Enable, nós ligamos no 3. Depois, o D4, D5, D6, D7, nós somos 4, 5, 6, 7. Criamos nosso objeto LCD e já batizamos ele com o nome de LCD e já fornecemos as ligações. Agora, TAP. Inicialização do objeto LCD. Eu vou dizer qual é o tamanho dele. Então, lcd.begin, lembrando esse nome aqui, tá LCD, porque eu batizei ele de LCD. O nome que eu colocasse aqui tinha que estar aqui. Eu estou chamando um método nada mais é como como são chamadas as funções em C++, funções de um objeto. Então, existe lá na biblioteca Liquid Crystal a função begin. Então, eu estou chamando, em C++ a gente diz o quê? Que eu estou chamando um método do objeto LCD. Então, lcd.begin 16 por 2. Inicializei meu objeto do tipo LCD. Vamos escrever alguma coisa? lcd.print, entre aspas, teste, ponto e vírgula. Vou só colocar o void loop. No loop eu não vou botar nada, porque ele só vai escrever teste e pronto. E ele começa a escrever de onde? Como eu não mencionei o local, ele começa da primeira coluna da primeira linha. Escreve teste. Certo, Clairton? Sim, estou ouvindo. Se você fizer uma montagem exatamente igual essa daqui, vai funcionar. Se eu quisesse deslocar, ó, teste 1, aí pular a linha, função que pula a linha, set curso, onde a posição inicial é 0, 0. Então, primeiro eu coloco qual a coluna, depois a linha. Então, aqui eu escrevi teste 1 na primeira linha, quero pular. Então, lcd.set cursor, coluna, vou deixar na primeira coluna, que é a 0. Depois a linha 1. O que é que ele faz? Ele escreve teste 1, pula a linha e aguarda o comando para escrever a outra palavra. Teste 2. Teste 1, teste 2. Atrás desse resistor, eu ajusto o quão forte esses pixels irão acender. Normalmente, os circuitos vêm com um potenciômetro, mas eu acho melhor um resistor. E esse valor ele é variável de LCD para LCD. Então, quando você fizer a montagem, você testa com 1K. Aí, normalmente, são valores entre 1K e 4,7K. Então, acredito que 1K já vai dar certo. Sim, backlight. Ó, backlight. Anodo é alimentação positiva. Então, vou fazer o quê? Vou botar aqui, ó, no meu mais... Ah, tem um resistor, viu? Vou botar no outro. Não. O resistor no LED você pode botar no anodo ou no catodo, tanto faz.
Não ligue sem resistor, porque você pode queimar o backlight. Tá de 1K também. O catodo é o negativo do LED. Então, vou botar aqui. Ele acendeu, ó, parte de trás. Aqui você não nota tanta diferença, mas no LCD real, isso faz muita diferença. Acionar ou não o backlight. E ele pode ser acionado também por um pino de I/O do Arduino. Daqui a pouco eu faço isso, para vocês verem. Fica mais interessante, né? Porque você pode apagar ou acender o backlight no momento que você quiser. Sim, vamos fazer agora, botar alguma coisa dinâmica, algo para se mexer. Eu vou botar aqui, ó. Contagem, 2 pontos. Aí dentro do loop, vou declarar a variável, vai ser int count, começa com 0. Como é que ele funciona? Ele escreveu contagem, o cursor dele vai ficar logo depois do nome contagem. Fica bem aqui o cursor, ó, esperando eu mandar o próximo caractere. Então, eu tenho que mandar, depois que eu escrever o valor da contagem, tenho sempre que mandar o cursor voltar para esse local. Senão, ele vai escrever um valor aqui, aí o próximo valor aqui, e sai preenchendo tudo. Então, contagem, 2 pontos, lcd.print, eu boto só o nome da variável, ele vai escrever o valor dessa variável. Delay, tá, delay de 1 segundo. Conte mais. Veja só, se eu não voltar, escreveu aqui, depois aqui, 2, 3, 4, ele vai incrementando a posição do cursor. Ele escreveu 0, depois 1, depois 2, depois 3. Então, eu tenho que mandar o cursor voltar para ele escrever sempre na mesma posição. Então, vai ser na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posição 8. Então, sempre lcd.set cursor coluna 8, linha 0, que é a linha de cima. Escreve o count, chama o tempo, incrementa o count. Aí, como eu incrementei, vou botar se count for maior do que 20, contar só até 20. Count volta para 0. Ah, passei por cima dos 2 pontos. É 9. Posição 9. E agora, qual foi o problema? Esse 0 que ficou aqui ainda é do 20, porque ele está escrevendo só nessa parte, né? O valor não ocupa duas casas. Aí ele está, ó, agora que ele está no 10, 11. Chegou no 20, aí o 0 ficou. Aqui voltou para 0 da contagem. A contagem está seguindo só nessa célula aqui.
E esse zero é do mais alto valor, que foi o 20. Então, a gente tem que solucionar isso aí. Duas formas. Ou você escreve tudo com dois dígitos, como? Se conte for menor que 10, eu mando escrever um zero antes. Essa é uma forma. Ou outra forma, você limpa o LCD, manda apagar tudo, por exemplo. Quando o conte chegar em 20, eu mando apagar tudo. Apagou tudo, eu tenho que reescrever, essa seria as vantagens. Ele ia apagar tudo do LCD. Eu teria que reescrever contagem e depois eu poderia escrever o valor. Quer ver, ó? Se conte maior que 20, conte volta para zero. lcd.clear, se eu não me engano, para limpar todo o LCD. É, clear. Vamos deixar só assim para ver. Apagou tudo, ó. Aí voltou a contagem. Então eu teria que reescrever o nome contagem. As vantagens dessa solução. Outra forma, se fosse maior do que 20, eu não ia apagar tudo, mas eu ia escrever sempre um espaço, ó, outra forma, depois do dígito. Um espaço. Espaço é o quê? Eu dar um espaço aqui. Quando o conte ocupar apenas, for só de um dígito, aí logo depois ele escreve um espaço apagando o segundo dígito. Aliás, quando for só de um dígito, não. Desse jeito, sempre ele vai escrever conte seguido de um espaço, sempre. Mesmo que conte tenha dois dígitos. Quando tiver só um, esse espaço vai apagar o dígito remanescente da contagem anterior. Essa é uma solução melhor. Então, está sempre escrevendo um valor seguindo de um espaço. Aí, quando ele voltar para o zero, ele escreveu um espaço aqui e apagou o que tinha antes. E por último, a solução que eu acho melhor que é escrever tudo logo com dois dígitos. Então, para escrever tudo com dois dígitos, antes de escrever o conte, eu pergunto quantos dígitos ele tem. Como é que eu faço isso? Se conte for menor que 10, ele vai ter apenas um dígito. Então, se ele tem apenas um dígito, eu mando escrever um zero antes, lcd.print, aspas simples, zero. Então, para todos os valores de conte menores que 10, ele vai botar um zero antes. Aí vai ser 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Quando não for menor que 10, é porque ele tem dois dígitos. Então, não escreve com zero. Essa solução eu acho melhor.
certo? Então, ele coloca dois, sempre o zero antes. Entendido até aí, pessoal? Certo, entendido, professor. Alguma dúvida? Não, ficou claro. Vou adicionar agora dois botões para a gente incrementar e decrementar essa contagem. No 8 e outro no 9. Vamos definir e vamos configurar como entrada. Botão 1 e botão 2 como sendo input pull-up. Eu vou botar a contagem, agora eu vou pular a linha. Vou botar na linha de baixo, ó. Então, aqui, linha 0 é a linha de cima, 1 é a linha de baixo. Vou deixar essa condição, duas casas. Agora, ele não vai incrementar aqui. Ele vai fazer a leitura do botão. Caso o botão seja pressionado, eu vou incrementar. Então, isso aqui vai sair daqui também. Se digital read do botão 1 foi igual a 0, eu faço o quê? Eu abro chave. Conte, mais. Toda vida que eu incremento, eu tenho que impor limites. Então, se conte mais, aliás, se conte for maior do que 20, ele volta para 0. Então, conte vai voltar para 0. E aqui vou aguardar a pessoa. Vamos deixar sem aguardar para ver se eu segurar o botão, se ele incrementa demais. Mas eu acho que sim. Melhor botar um delay. Aqui você tem duas opções, pessoal. Colocar aqui. Ou aguardar a pessoa soltar o botão com o while, enquanto o digital read igual a 0 não faz nada. Aí significa que cada toque ele incrementa só uma vez. Ou botar um delay para ele esperar um tempo. Isso significa que um toque, se eu segurar mais um pouco, ele vai continuar incrementando. Então, vou botar um delay de 200 milissegundos.
Então, se conte mais, se conte maior que 20, conte volta para zero. E aqui, quando ele for só de uma casa, eu completo com zero. Acho que até aí tá ok. Contagem pulou para a linha de baixo. Como inicialmente ele é zero, ele mostra com duas casas. Vou apertar. Ó, tô segurando. Soltei. Às vezes, ó, um toque meu dura mais um pouco de tempo, aí ele passa duas vezes. Tem essa desvantagem de utilizar o delay. 20, voltou para zero. Vamos botar o outro botão. Botão 2, conte menos menos. Se conte for menor que zero, aí ele vai ser menos um, vai, porque eu botei tipo int. Aí ele pode ser negativo também. Se fosse unsigned int, aí int sem sinal, ele não poderia ser negativo, mas aqui ele assume valores negativos. Então, se ele for menor que zero, eu boto ele igual a 20. Isso para o botão 2. Incrementando, decrementando. 0, 20. Alguma dúvida nesse? Se eu quisesse acionar o backlight pelo microcontrolador, vejam só. Aqui é o anodo, é o positivo, ele vai sair daqui. Aí ele vai vir para um pino de I/O. Onde é que eu posso botar? Posso botar no 10. Vou botar aqui outra cor, turquesa, pronto. Não tem problema o LED, o resistor do LED ficar aqui, viu, pessoal? Por quê? Corrente vem, passa pelo LED, volta por aqui. Quem está limitando a corrente? O resistor. Então, ela só tem esse caminho. Vem por aqui e volta por aqui. Então, o resistor, na hora de colocar um resistor para acionar um LED, você pode colocar no anodo ou no catodo, contando que coloque. Não pode é deixar sem. Então, agora o backlight só vai acender se eu mandar escrever nível lógico alto no I/O 10. Então, lá no código, eu vou definir o meu backlight, const int backlight, luz de fundo, vai ser igual a 10. E vou configurar pmode backlight como sendo output.
e ele vai começar apagado. Não, vamos acender aqui. Então, backlight. Oh, já estava confundindo com outra linguagem C. Digital right. Backlight. Como sendo 1. Ele vai acender aqui. Vai escrever contagem. Aí eu vou chamar um tempo de apenas 1 segundo. E depois ele vai apagar. Ele acende, mostra a contagem, espera 1 segundo, apaga. Aí aqui, toda vida que eu apertar um botão, ele acende. Apertar ou o primeiro botão ou o segundo, estou acionando o backlight. E quando eu chegar a imprimir a variável aqui ó, no conte, eu vou apagar. Então, se eu apertar um botão, ele acende. Depois disso, se ele chegar, ele vai imprimir a variável no LCD e depois ele apaga o backlight. Não sei se vocês notaram. Ele acendeu e apagou. Vai apertar. Vai apertar e segurar. Acendeu, soltei. Apagou. O outro. Apertei, apagou. Então, quando você coloca o backlight assim, dependendo da interação com o usuário, fica um projeto bem mais interessante, ao invés de deixar aceso direto.